Sejam todos bem-vindos ao MAF, um ambiente dedicado à exploração e celebração da inclusão do feminino nas relações. Eu sou a Ana Paula e, junto com a Thaís, Mulheres de Alto Voo, estamos entusiasmadas para embarcar com você nessa jornada de descoberta e reflexão. Juntas, vamos explorar temas importantes e promover um diálogo enriquecedor sobre o papel do feminino em nossas vidas e na sociedade. E hoje vamos falar sobre a leitura do nosso Clube do Livro MAVE 3, de Valérie Perrin. Depois do fenômeno mundial Água Fresca para Flores, Valérie Perrin retoma para nos mostrar que ninguém narra a fragilidade e a força dos vínculos humanos como ela. Trata-se de uma história sobre a música que nos marcou, as cicatrizes que escondemos e essa busca incessante pela nossa verdadeira identidade. E é sobre ela que a Thaís vai falar um pouquinho. Vai lá, Thaís. Quem é a Valérie Perrin? Super, Ana. Acho que esse é o segundo livro da Valéria que a gente lê no nosso clube do livro, por eleição, né, por escolha da nossa comunidade. A Valéria é uma autora francesa. Ela é interessante, Ana, porque ela não é primeiramente autora de literatura. Ela começou como fotógrafa, aí ela começou a escrever roteiros com o esposo, que é diretor de cinema. E aí ela começou a escrever livros, e ficou famosa pelo livro Água Fresca para as Flores, ganhou vários prêmios internacionais na Itália, e também na França, e os livros dela começaram a ser, nos últimos anos, mais difundidos assim mundialmente. Mas algo interessante da Valerie é que ela traz um pouco essa característica do roteiro cinematográfico para os livros dela. Acho que é importante, né, a gente contar para quem está escutando o nosso podcast que a gente vai dar spoilers. Então, se vocês ainda não leram o livro, e não querem os spoilers, né? Termina de ler e depois volta aqui para ver esse podcast. Ou então, se você não tem problema com os spoilers, segue conosco aqui que a gente vai contar um pouquinho da história e um pouco, né, de como é que a gente tem a nossa leitura um pouco aqui no Mulheres de Alto Voo da escrita da Valerie. Mas conta um pouco para nós, Ana, então, do que é essa história 3? Essa história, né? Ele é um livro, assim, até no nosso clube, algumas reclamaram que ele é bastante extenso, né? Então, ele tem mais de 600 páginas. E ele conta a história de três adolescentes, né? Três amigos, que é a Nina, o Etienne e o Adrien. Eles se conhecem na escola porque sentaram juntos no primeiro dia, por proximidade do sobrenome, que as iniciais eram próximas, acabaram se tornando amigos, né? Amigos muito próximos. E essa amizade, a Valerie, ela narra contando a forma como eles davam conta do mundo, né? Porque teve vários episódios, né? Onde individualmente cada um tinha os seus desafios, né? Tanto familiar como na escola mesmo, né? Assim como, né? Como que isso se desenrola? Mas o mais interessante que toda a história ela é narrada por uma pessoa que a gente fica o livro inteiro sem saber quem é, né? Então é uma pessoa que narra, né, a história desses três amigos aí. Né? Então, não vou falar agora quem é essa terceira pessoa, quem é essa narradora, que eu acho que a cereja do bolo do livro, né? A revelação da narradora. Mas eu vou começar então a falar um pouquinho sobre a Nina. Então, a Nina, ela é uma menina criada pelos avós, né? A Nina inicia sua história quando a sua avó falece, né? E aí, então, toda a vida dela na história do livro é narrada com a presença do avô, que ele é um carteiro, né, na cidade onde mora. E ela é uma menina assim
com um humor muito único, né? Ela tem uma imaginação, né? Ela fantasia muitas coisas. Ela tem a questão com a mãe dela que o avô não conta, né, para ela o que que aconteceu especificamente. Então ela tem todo um imaginário aí do que pode ter sido ou de quem é a sua mãe. Ela tem, acho que só uma foto dela, e isso fica também permeando toda a história dela, né? É, no desenrolar, então, da história da Nina, o avô, ele acaba falecendo num acidente, né, ele acaba sendo atropelado, né? E aí é onde ela se vê perdida, né? E acaba se casando com um namoradinho que ela estava ficando, enfim, e eles acabam casando, e aí existe uma ruptura nessa amizade. É uma amizade que eles eram muito próximos, gerava inclusive muita inveja de muitas pessoas, né? Então a Nina tinha esse espírito muito de união, ela que era o ponto de união dos outros dois, né? Do Etienne e do Adrian. O Etienne já é uma pessoa mais tipo um galã, né? Ele bem apessoado, as meninas, né? Sempre, né, muito interessadas nele. Mas ele, né, dá a entender que ele tinha que aparentar uma imagem, e ali nesse trio ele era quem ele era, né? Então aí se manteve essa amizade, essa cola. Então eles saíam muito, eles brincavam, eles dançavam, eles pulavam, eles estudavam muito juntos também. Então a Nina sempre muito estudiosa, o Adrien também, e o Etienne nem tanto, então os dois acabavam ajudando o Etienne a passar de ano. Então tinha toda uma complexidade assim entre esse trio. E o Adrian já é né, um menino mais introspectivo, ele é filho de uma mãe solteira, né, fruto de uma relação onde o pai era casado, né, então também, né, apesar do pai ter reconhecido a paternidade, tem aí uma distância entre os dois, né, ele não se sente, né, um filho muito legítimo aí, né? Ele sofre bastante bullying no colégio, principalmente com relação a um professor que acaba perseguindo ele um ano inteiro. Então, esse ano é um ano muito desafiador para o Adrien, porque o professor realmente persegue ele e ele precisa estudar muito, precisa dar conta muito para não ser tanto exposto. Então, o maior alívio dele foi quando acaba esse ano. E esse ano, especificamente, os três foram separados, né? Então, o Adrien ficou numa turma e o Etienne e a Nina ficaram em outra. Então, ele se sentiu ainda mais, né, sozinho para lutar contra esse professor, né? Mas enfim, né? Contei, né, de uma forma mais geral, assim, esse trio, um pouquinho de cada um, e a narrativa e essa amizade. Eu queria que tu trouxesse os pontos principais dessas histórias aí, Thaís. Conta pra nós. Claro que sim, Ana. Obrigada por a introdução dos personagens. Acho que é super importante caracterizar esses três personagens, né? São algo interessante que a Valerie traz nessa história e por que talvez seja tão interessante para o leitor, né? Eu acho que ela vai trazendo um pouco. A Valerie tem muito isso, né, Ana? Acho que desde quando ela faz o Água Fresca pelas Flores, ela já traz um pouco a história e a evolução da personagem ao longo do tempo. Ela faz a mesma coisa aqui no 3 de uma maneira particular, porque ela vai contando a evolução desses personagens desde a infância, então eles se conhecem quando tem 8, 9 anos, por aí 10, vai passando uma primeira infância, onde tem uma coisa de inocência, das brincadeiras infantis, de estarem sempre juntos, e eles vão crescendo juntos na adolescência, passando por todas as mudanças hormonais, por todas as mudanças emocionais que passam durante essa fase, vai contando todos os dramas pessoais que eles vivem também, com essa história que você está contando, né, das famílias, de como estão constituídas, da perda do avô, de que o pai não está presente, né, então vai contando um pouco desses três personagens de uma maneira também que ela vai e volta no tempo
de maneira muito frequente. Então, ela vai para o presente, ela volta para o passado, ela vai para o futuro. Então, às vezes é difícil e, como você falou, um livro extenso, de 600 páginas, e ela vai indo e voltando no tempo. Então, às vezes, o leitor pode se perder um pouco aí na narração, mas ela sempre coloca, né, no início dos capítulos que data ela está falando. Então, de uma certa maneira, a gente vai e volta nessa história como se a gente estivesse vendo realmente uma cena de filme, assim, né? Então, vai acompanhando como a história vai avançando. Então, tem um pouco essa caracterização e esta história de como a infância vai se perdendo com os problemas e conforme eles vão crescendo, os problemas vão se tornando maiores, né? E os sonhos que eles tinham como criança também vão se perdendo um pouco. Eles tinham uma promessa de estar sempre juntos, de quando eles terminassem o colégio, eles iam viver juntos em Paris, esse era o sonho deles. A cidade onde se passa a história se chama La Comelle, que é uma cidade pequena, né? Enfim, eles vivem. O carteiro ele fazia, que era o avô da Nina, ele fazia, né, a entrega das cartas em um dia, então bastante assim como pequeno espaço. Mas todo mundo se conhece, todas as fofocas se passam ali, todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo. Então, o sonho deles era ir viver os três juntos, dividir um apartamento em Paris e cada um ir fazer, né, o curso que queria. Eles queriam formar uma banda também. Então, enfim, eles têm aí vários sonhos de criança e ela vai nos contando um pouco como a vida vai interponendo, né, se interpõe nas histórias e vai mudando um pouco as coisas, né? E aí, o primeiro evento importante que acontece, Ana, que você estava contando, que é a virada de página, é a morte do avô da Nina, né? Quando morre esse avô, ela fica basicamente órfã, porque ela não sabe onde está essa mãe. A avó já tinha morrido, ela fica um pouco perdida. A família do Etienne, que era um pai, mãe e uma irmã, acolhem ela em casa, mas ela não se sente para nada que ela pertence aí a esse lugar. E ela tá com esse namorado, como você comentou, que inclusive é um cara mais velho, enfim. É o filho do dono da empresa onde ela faz o estágio dela, antes de terminar o colegial, né? Para Hum. ir para a universidade. Então ela termina mudando os planos dela, porque em lugar dela ir embora para Paris como os dois amigos, ela termina ficando em La Comelle, casando com esse cara. E aí a gente vê um declínio também dos sonhos, da vida da Nina, da energia da Nina, porque a gente vai sentindo ela durante toda a infância e adolescência como o centro do livro, Uhum. né? Tudo passa ao redor da Nina, da energia dela. E de repente, quando ela chega na adulta jovem, até uma adulta um pouco maior, um pouco antes dos 30, a gente vê todo esse processo dela de desenergização, se é que a gente pode dizer, né? A falta de sentido, a falta de satisfação, a falta de conexão. Ela está basicamente ali presa num relacionamento com esse esposo, que é bastante controlador, né? Então ela só pode sair com ele. Ele tem uma empregada na casa que vigia ela o tempo todo, diz o que ela determina o que ela tem que comer, o que ela tem que fazer. A gente vai vendo como ela vai caindo também no auxílio do álcool, né, para poder superar o dia a dia, para poder conviver com esse dia a dia, porque o dia a dia dela realmente não tem sentido. Ela queria ser artista, ela desenha super bem, deixou de desenhar, então ela vai perdendo aquilo que faz da Nina a Nina, né, e se torna uma pessoa completamente diferente, a que ela não reconhece, não entende como sair daquela situação, e vai cada vez mais definhando aí nesta relação, né? E aí esse é o primeiro ponto de virada, né? Porque aí os dois amigos vão embora, então eles vão morar juntos realmente o primeiro, o segundo ano, depois também se separam. Depois a gente vai entendendo ao longo da história por que que eles se separam, por que que essa relação deles vai se rompendo, né? Mas a primeira grande ruptura acontece porque a Nina fica e eles vão embora da cidade, né? Por causa da morte do avô, ela fica muito sozinha e aí ela se refugia nessa relação e termina ficando aí presa. Mas aí conta um pouquinho para nós o que acontece já com eles adultos, Ana. E lembrando, né, da leitura, me chamou a atenção porque ela, muitas vezes, a Nina, ela entrava num dilema, como assim eu estar insatisfeita? Ela não precisava trabalhar, ela tinha tudo o que ela precisava, né? O marido dela provia ela de tudo. Ele queria muito um filho, né? E aí ela fazia reposição hormonal, mas tomava anticoncepcional escondido, então ela não queria esse filho, mas também não conseguia declarar isso pro marido. Mas nessa, né? Nossa, né? Eu tenho a vida que todo mundo sonha. Mas aí ela realmente, como tu fala, né, Thaís, ela perde propósito, ela acaba ganhando mais peso, ela, né, apaga o brilho dela, né? Mas mesmo assim, ela continua sendo
a amiga que liga todos os domingos, né, pros dois e de alguma forma mantém essa conexão, né? O Etienne, ele na vida adulta, ele tem uma necessidade muito grande de provar para o pai. Então ele tem um conflito muito sério com o pai, assim, né? O pai não valida ele, o pai não olha ele como alguém capaz, né? Ele na adolescência ele mostrou muitas vezes isso para o pai, né? Porque ele realmente não estudava, né? O livro todo da adolescência, né? Mostrou o quanto ele passava às custas da Nina e do Edrin fazendo os trabalhos e ajudando ele a estudar. E aí ele acaba na vida adulta querendo provar, né, que ele é capaz. Então ele aprende a estudar, ele aprende a buscar uma carreira, ele acaba se tornando policial, então, policial não, detetive, né? E aí ele acaba, né, sendo muito reconhecido, na carreira dele. E mesmo assim, né, ele não sente que o pai valida isso, né? Então é interessante o quanto muitas vezes nós buscamos a validação dos pais, fizemos, né, por querer merecer essa validação, né? Mas não é a validação que vai é, preencher essa satisfação, né? Então ele acaba casando antes dele dessa vida adulta, ele teve uma relação, uma namorada, e aí também a história tem todo um suspense, né? Porque essa namorada no dia seguinte ela acaba sumindo, né? E ele é suspeito, mas ele acaba dizendo que não encontrou com ela, enfim, então ele monta uma narrativa e depois a gente conta no final o que que aconteceu com a namorada. Mas ele tem essa sombra na história dele, né? Essa namorada que some, né? Num dia do encontro, aonde ele queria terminar com ela e sabia, e ele sabia o quanto ela era apaixonada. Então tem uma sombra na vida dele no livro inteiro, assim, né? Do Etienne. Então, essa é um pouco das dores dele, né? Ele acaba casando também com uma investigadora, né, da mesma profissão dele, assim, e parece bem casado, assim, parece que os dois realmente se amam, assim, e tem um filho, né? Eu acho que esse filho também traz para ele um porto seguro, né? Uma um espelho, né, aonde ele busca ser um bom pai, enfim, então a relação dos dois é muito bonita assim no livro inteiro. O filho dele tem um papel bastante importante, mais no final assim. E o Éder nessa vida adulta ele se descobre escritor, né? Então ele escreve a vida dele, né? Desde adolescente, quer dizer, né? Ele escreve como se fosse uma ficção, né? Mas se percebe que ele está escrevendo sobre, inclusive, a relação dos três e a vida dele. Ele vira um best-seller, né? Inclusive, a editora pressiona muito ele para ele escrever mais um livro. Ele não consegue escrever e ele acaba se tornando diretor não, escritor de peças, né? De teatro. Também se dá super bem aí. Então ele profissionalmente o Adrian ele vira assim um fenômeno, né? Mas a gente percebe que ele não tá feliz, não se encaixa, né? Não se realiza. E eu vou te deixar para te contar qual que é essa virada, né, nesse momento que nos conta assim o que que acontece com o Adrian. Claro que sim. Bueno, então a gente tem, né, uma construção psíquica que a Valerie faz dos personagens muito complexa, né, Ana? Ela traz sempre nos seus livros um pouco esse contexto das relações não saudáveis, das relações tóxicas, e de como a gente pode superar essas relações, né? Então, por um lado, ela tem um Etienne superando a relação ruim que ele tem com o pai, que deveria marcar a forma como ele se relaciona com o seu filho, com os seus relacionamentos, e ele consegue de uma maneira
né, muito bonita, como você falou. Ele tem uma relação muito linda com esse filho, né? Ele conta pro filho a verdade, ele conversa com o menino. Ele tem uma conversa com ele que ele fala: Eu não posso mentir para você, então não me pergunte se você não quer saber a resposta, né? Então, ele tem uma relação muito diferente da relação que ele teve com o pai dele. Então, essa é uma maneira que a Valerie tem de mostrar para nós que as coisas podem ser diferentes, né, Ana? Que a gente Uhum. pode construir uma vida e uma relação distinta, independentemente do tipo de relação que a gente teve antes, né, da história que a gente traz, né? Então, a gente pode aprender. Eu acho que esse é a grande reviravolta e a grande mensagem que a Valerie traz nos livros dela. Não importa o tamanho do trauma, a gente pode reconstruir, né? Eu acho que essa é um pouco a mensagem que a Valerie traz para nós, assim, nos livros dela. E é muito bonito ver como cada personagem vai caminhando para esse lado, né? Então a gente tem, por um lado, o Etienne fazendo, né, reconstruindo a relação que ele tem com o pai, através do seu filho, da relação que ele tem com esse filho. A gente vê, por outro lado, o Adrian ressignificando toda a vida dele, a falta de pertencimento, a falta de conexão, ele vai ressignificar através do trabalho, mas ainda assim tem alguma coisa que falta nele ali, a gente já vai descobrir o que é. E a gente tem a Nina, que entra numa relação, sempre foi a luz, né, daquele grupo, das pessoas, da cidade, todo mundo conhecia a Nina, todo mundo sabia dela, era a pessoa mais popular e mais invejada no colégio, para se tornar a esposa de alguém e não ter a sua identidade. Ela fica sem identidade, né, quando ela se torna a esposa desse marido. Porque ela não é ela, né? Ela é qualquer outra coisa que ela não sabe, né? E que ela não quer ser, né? E aí a gente encontra com outra grande reviravolta do livro, que é a gente descobre, mais ou menos no final do livro, nas últimas 100 páginas, quem é a narradora. A narradora a gente sabe que é a Virginie, que é uma mulher, que é uma jornalista, uma periodista, que foi para Lacomel, voltou a Lacomel, que ela já viveu aí, que ela conhece os três desde criança, desde a infância, e ela está em Lacomel para fazer a investigação de um carro que submergiu, ou imergiu, Uhum. do lago, né, na cidade, e com o carro se encontrou um corpo. Nós vamos descobrir que o corpo é da Clotilde, que era a antiga namorada do Etienne. Essa que desapareceu, que a Ana estava contando. Então, aqui acontecem duas coisas importantes. Quem matou a Clotilde, porque ela desapareceu num carro, se é que foi morta, né? Mas a gente imagina que sim. E, por outro lado, quem é a narradora, a Virginie. A gente descobre que a Virginie é nada mais, nada menos que Adriane, com a sua identidade feminina. Adriane é um personagem trans, e a gente só descobre que é trans no final do livro. Por quê? Ele sempre se sentiu, na história, né, como uma pessoa fora do seu corpo. Então, ali, o corpo de Adriane estava ali vivendo com os três, mas a Virginie, que era a sua identidade como mulher, né, estava de fora, vivendo as coisas como se ela fosse uma quarta pessoa, né, uma narradora externa ao que estava acontecendo. E assim sempre foi como ele se sentiu, menos quando ele estava com os dois, né? E aí a gente até discutiu no nosso clube do livro, né, Ana, o quanto essa relação de amizade que eles tinham na infância, né, era algo tão, talvez superficial, muito mais focado ali no que estava acontecendo, em viver aquele momento, talvez ter um grupo de apoio, mas eles não conversavam sobre as coisas que aconteciam com eles, né? A gente nunca soube que a Clotilde tinha desaparecido e que o Etienne sabia. A gente nunca soube que a Clotilde estava grávida dele, né, e não fez um aborto. A gente vai descobrir mais pro final. Eles nunca contaram entre eles. Então, como eles não contaram essas histórias entre eles, a gente demora também dentro do livro para descobrir tudo isso. Porque aí cada personagem vai contando para nós, conforme esse carro vai saindo do lago, vão saindo as coisas também, né? A gente vai destapando as coisas, a gente vai descobrindo esses pedaços da história que a gente não entendia. Então, é muito bacana a forma como ela traz a questão da transexualidade de uma pessoa que viveu toda a sua vida, né, num corpo que não lhe pertencia, ou que não se sentia como parte da sua identidade, como isso faz com que ele se sinta sempre, toda a vida, é, né, discriminado e ao mesmo tempo fora de si, né, como se ele fosse duas pessoas, como se tivesse uma identidade, na identidade dela, escondida atrás da identidade do Adriano, né? Uhum. Então a gente vai descobrir que o Adriano é um personagem trans, né? E ela toca bastante nesse tema, mas ela toca de uma maneira muito também, né? Não é superficial, de uma maneira muito natural, né, Ana? Como se fosse algo que acontece com muitas pessoas e a gente nem se intere, a gente não sabe como as pessoas se sentem, né? Dentro desse corpo que não é dele. Uhum. Então é muito interessante a maneira como ela aborda esse ponto. E aí te deixo para você contar um pouco a história, quem é essa Clotilde, como é que ela aparece, o que que tem a ver com o carro aí, que é outro mistério do livro. Eu queria só retomar um pouquinho do Adrian, porque no começo não, porque o livro
o livro conta, o livro que ele escreveu, que ela escreveu, conta, né, toda ah, essa contradição, isso que ele sentia que ele não entendia. E ele conta que ele foi pro médico, ele perguntou, mas eu não sou menina, eu sou menina, né? E o médico disse, né, tu é louco, né? Para disso, né? Isso não é certo, é errado. E ali ele já cala, né? O Adrian dizendo isso não é certo. Então, eu acho que aí já foi o primeiro momento onde ele disse, poxa, eu sou errado, né? Eu sou torto, eu sou defeituoso. Então, eu acho que é isso que a autora traz, assim, que muitos se sentem, né? Errados, né? Não pertencendo. Eu acho que vai além de não ser incluído, sabe, Thaís? Vai num lugar de, né? Eu sou quebrado, né? Eu não sou nem humano, sabe? Então, acho que, assim, deve ser uma dor muito, muito forte, né? Alguém dizer assim, olha, isso, né? Tu é errado. Então, só para trazer, assim, que eu acho que é isso que acontece com muitos, né? Que chegam, né? Com essa transparência, né? Dizendo, mas eu não sou menina, eu sou menina, né? E ele, né, para com isso. Então, acho que esse é um ponto, assim, bem, bem importante, né? O quanto a gente também não permite, né, externar aquilo que a gente o outro quer falar, e mais que isso, julga, né? Diz assim, não, o que tu tá me dizendo, o que tu tá dizendo que tá sentindo, tu não tá sentindo, tipo, como assim, né? Então, acho que tem esse lugar, assim, que é muito, muito duro, né? E o quanto é importante se falar sobre isso, né? Se falar para a gente também entender e poder ser empáticos, assim, com essas pessoas. É, nós estamos falando da Clotilde, né? Isso. Então a Clotilde ela aparece, que nem tu falou, né? Para desvendar muitas das coisas, né? Desse livro, né? E um dos pontos assim bastante fortes foi que o Etienne ele mentiu, né? Ele no primeiro momento, no primeiro testemunho, ele disse que não encontrou com ela naquele dia, né? E que não viu ela, então não sabe, né, para onde que ela foi, mas ele na verdade tinha encontrado, né? E acaba aparecendo uma testemunha que alegou que os dois se encontraram. E aí ele pede para o Edrin para ser testemunha dele, né? No sentido que eles estavam juntos, aí os dois têm um primeiro atrito, onde a princípio o livro estava com o autor desconhecido, ele não revelou que era ele que tinha escrito, e ali ele descobriu que o Etienne já tinha lido o livro e sabia que era ele que tinha escrito. Então, muitas coisas vieram à tona ali, né, do que ele escreveu, e de um pedido que para o Edrin foi muito duro. Ele foi meio que obrigado a dizer que sim, né? Porque ele mentiu, né? O Etienne não estava com ele. Na verdade, ele se encontrou sim com a Clotilde. A Clotilde disse que estava grávida, né? Mas eles acabaram brigando. O Etienne dormiu e ela saiu, ela, né, foi embora. E o que aconteceu com ela foi que nesse ir embora, ela acabou se atirando na frente de um carro e se suicidou. Então, essa foi o desfecho da Clotilde, assim. Isso só foi revelado porque no final do filme, essa pessoa que atropelou a Clotilde acabou testemunhando também, e aí o caso foi encerrado. Mas ela traz assim todo esse contexto, né, do próprio Etienne de não querer, né, a namorada dela estar grávida. Então, o que que eu faço com isso? E essa sombra que ficou a vida inteira atrás dele. E eu queria trazer um pouco da Nina, né? No meio disso, né? O que estava acontecendo com a Nina? A Nina, ela estava realmente desconfortável. O marido já estava sendo bastante agressivo com ela e assim,
proibindo ela de ver os amigos, proibindo ela, inventando viagens quando ela tinha combinado coisas. Então, assim, ela queria sair disso, né? Ele ameaçava ela, né, de se ela fizesse alguma coisa, e ela acabou fugindo. E eu acho que essa é uma das partes mais bonitas do livro, né? Porque ela tá sem para onde ir, né? Porque ela não pode ser encontrada pelo marido. E aí quem acolhe ela é uma pessoa de um abrigo de animais, né? E acaba acolhendo ela e cuidando dela. Então ela vive nesse abrigo por muito tempo, né? Até não lembro quanto tempo que ela Sim, vive. bastante meses. Ela não sai desse abrigo, então tem um quarto lá para ela acaba se envolvendo na parte administrativa, cuidando dos animais, então ela encontra ali, né, um novo propósito, ela começa a fazer artesanato, né, colocar a arte dela no papel, então acabam vendendo, começam a vender bem até a parte de artesanato, e essa mulher que acaba acolhendo, ela também teve uma vida super dura, super difícil, né? E as duas acabam, né, encontrando um espaço para poder ressignificar as suas vidas. Então foi assim muito bonito assim esse encontro dessas duas que acabou assim trazendo uma alternativa para Nina, porque ninguém soube aonde estava a Nina, né? Nem os amigos, nem ninguém, até que acho que ela se machuca, né? Ela vai para um hospital, enfim, e ali acabam descobrindo o paradeiro dela. Mas enfim, vou deixar para te trazer os comentários até aqui. Não, super, Ana. Acho que, exato, né? Acho que essa parte que a Ana comenta do livro sobre a Nina é super bonita porque a gente até conversou no nosso clube do livro também, né? Muito bonito porque vai além. Essa senhora não tem nenhum interesse, né, na Nina, ela não conhece a Nina, ela encontra com a Nina no supermercado, vê, né, o sofrimento através dela, se identifica, se empatiza, porque ela seguramente foi parecido com algo que ela viveu, né? Então ela oferece uma mão, ela fala, Nina, prazer, eu sou fulana, vamos tomar um café, né? E aí do café ela oferece a solução para Nina. E a Nina vinha buscando uma maneira de sair desse relacionamento, não sabia como, porque o marido ameaçava de buscar ela onde ela fosse e matar ela, né, por abandoná-lo. Então ela busca, em um determinado momento, aí por que que ela se distancia do Adriano, né? Ela se distancia do Adriano porque ela busca ajuda nele quando ele faz uma das estreias das peças dele, né, em Paris. Ela vai até lá com uma mala, ela vai ver a peça, compra um bilhete para ver a peça, e no final ela fala que ele vai buscar por ele, enfim, ela espera ele no restaurante durante horas com a mala, ele nunca aparece, ele não atende o celular para ajudá-la, então ela vai para um hotel, dorme ali aquela noite sem saber o que fazer, termina arrumando a mala dela e voltando para casa, né, porque ela sabe que o marido não estava, mas que ele ia voltar. Então ela está buscando saídas, ela está buscando apoio nos amigos e eles não estão ali para ela, né? Então ela encontra com essa senhora, essa mulher desconhecida, que é a pessoa que dá a mão para ela. E acho que um pouco o que a Valerie queria reforçar com essa cena e com esse acontecimento além, né, do fato da que a gente estava falando das pessoas poderem reconstruir uma nova vida, independentemente do tamanho do trauma, né, que tenham tido também como mulheres ajudam mulheres, né? Como a gente forma essa rede de apoio, né? Como a gente entende, se identifica com outras que han passado por coisas parecidas, assim. Então ela ajuda a esconder a Nina fica escondida por vários meses, o marido busca ela desesperadamente em todos os lugares e ela estava ali, na mesma cidade, mas elas armam todo um plano como se ela tivesse fugido, saído da cidade. Ela está escondida ali por vários meses dentro, né, desse abrigo para os animais, num quartinho que a senhora tem ali, até esqueci o nome da personagem. E aí o Etienne acaba encontrando ela, porque ele tem o registro, porque, claro, esse homem vai buscar vai buscar ameaça aos dois, porque ele pensa que eles sabem onde ela está, e pois, por alegria eles não sabem, porque ela tinha escondido até deles, para justamente ela sabia que ele ia buscar os dois, é a primeira coisa que ele ia fazer, né? E aí a gente se encontra com a mãe da Nina, né, Ana? Porque ele Ah, vai buscar até a mãe da Nina para ver se ela estava na casa dessa mulher, dessa senhora.
e ela não está, porque ela não tem contato com essa mãe, né? Na verdade, o único momento que ela tem de ver a mãe é quando o avô morre, ela está na casa, a mãe chega com o namorado, né, um relacionamento que ela tem ali, leva as coisas da casa embora, sabe, né, rouba a própria casa, não sei se era uma coisa dela ou não, acho que não tem claro, né, na história. Parece ser que o avô guardou coisas dela e não queria dar, né? E ela, quando o pai morre, ela decide ir lá buscar as coisas dela e, né, que tem os direitos, vai, busca e vai embora. E ela troca meia palavra com a Nina naquele momento. Ela não oferece ajuda, ela não cuida, ela não nada, né? E, claro, e aí também ela tá. A gente não sabe, né? Ela não conta muito dessa personagem, por que que ela nunca esteve presente, por que que ela não assumiu, né, o cuidado, mas a gente entende que foi uma briga da mãe com o avô, que distanciou os dois, e o avô não deixou a mãe levar a menina, né? Então a menina ficou sendo criada por eles dois, que são os avós da Nina. Mas a gente não tem muitos detalhes, a autora não é o foco dela na história, né? Eu acho que ela É, passa um pouco por cima disso. eu acho que ele teve, não sei se tu lembra, que a mãe ela questionou muito, porque quando a avó ficou doente, o vô não buscou tratamento, né? Então me parece que teve um atrito ali no sentido que ela queria que a avó fosse para o hospital, recebesse tratamento, enfim, né? E o avô não deixou, né? Ela acabou morrendo no hospital, mas, né? Deu a entender que foi muito tarde, então me parece que teve, né, um rolo assim. Uhum. Foi um atrito aí, e além de tudo, ele ficou com a menina, né? Ele ameaçou, enfim, ela foi embora e deixou a menina, e ela nunca mais tentou retomar contato, né? Mesmo depois da morte do pai, ou do avô da Nina, ela nunca mais tentou retomar contato com a Nina, né? Que é algo interessante. E aí a gente descobre também por que que a Nina brigou com o Etienne, né? Porque o Adriano, claro, obviamente, né? Ela tá pedindo ajuda e ele não aparece, ele deixa ela plantada, obviamente ela cortou relações com ele aí, já entendeu que daí não ia vir nenhuma ajuda. O Adriano estava ali nos traumas dele, né? Tentando superar o tema de identidade que ele tinha ali. Por outro lado, o Etienne, ela briga com a Etienne porque ela tinha uma mania, desde pequena, né, Ana, de ler as cartas do avô. Então, Hum. ela abria as cartas porque ela queria saber as histórias das pessoas. Então, ela roubava umas cartas dele, abria, lia e depois devolvia, né? Então, quando o avô morre, ele deixa a bolsa de carteiro dele. O Adriano é o primeiro a ser informado que o avô tinha morrido e ele é que vai buscar a Nina no estágio. E nisso ele esconde a mala com as cartas ali. E depois de uns anos conversando com ela, ele lembra ela que tem essa mala de cartas e ela resolve, depois de 5 anos, devolver as cartas para as pessoas, né, que o avô não pôde entregar aquele dia. E uma das cartas resulta ser a carta da Clotilde para o Etienne. Nessa carta, a Clotilde revela para o Etienne que ela estava embaraçada, continuava grávida, ela nunca fez o aborto. Eles tinham feito um acordo, ela contou para ele que estava grávida, ele disse: não, de jeito nenhum, eu tenho 16 anos, você também. Decidiram fazer um aborto. Ele acompanhou ela até a clínica, acompanhou, deixou ela na porta, ela entrou. Nisso, ela esperou algumas horas dentro da clínica, nunca fez o procedimento. Depois de algumas horas saiu, ele deixou ela em casa e foi embora. E ela tinha uma raiva enorme dele por isso, né? Escreveu uma carta para ele confessando que ela nunca tinha feito o aborto. E esse dia em que ela morre, que ela se suicida na frente do carro, na verdade ela estava com muita raiva dele porque ela pensava que ele tinha lido a carta, já tinha, porque em teoria ele já deveria haver recebido a carta que ela escreveu, e ele não se importava com o fato de ela ainda estar grávida. E aí, nessa noite, quando ela chega, ela diz: eu vou revelar para ele. Ele pensa o que é, ela mostra a barriga, aí ele fica em choque, ele fala: mas você não tinha tirado o bebê? Então ela não entende nada, ele não entende nada, porque ele nunca recebeu a carta. Só que a Nina, ela abre a carta do Etienne e ela lê. Então ela se intera do maior segredo do Etienne, que é: ele encontrou com ela naquela noite. Ele sabia que ele estava grávida. Ele nunca contou para os amigos que a Clotilde estava grávida dele, e menos que ela tinha ido a fazer um aborto. E claro, quando ela entrega a carta para ele e o questiona, ele fica muito bravo porque ela invadiu a privacidade dele, e aí eles cortam relações porque ele nunca mais quer falar com ela. Então ela perde a rede de apoio dela, né? Tanto Adriano como Etienne, que eram os únicos que ela conhecia, para poder sair dessa situação com o esposo. Então por isso é tão bonito também quando aparece essa outra personagem que ajuda a Nina a sair dessa situação, né? Porque é alguém que estende a mão para ela sem nenhum interesse, sem nem conhecer essa pessoa, né? Então acho que isso também é o bonito dessa relação, né?
E aí a gente, né, desvenda um pouco o mistério do que tinha acontecido com a Clotilde aquela noite. Claro, aí vem a história que você contou, que ela se joga na frente do carro. E o senhor que atropelou tava bêbado, porque estava vindo de uma situação também pessoal aí complicada, dirigindo e tomando. Então ele coloca ela dentro do carro e afunda o carro no lago. Só que, claro, o Etienne foi o único que viu ela, a viu aquela noite, então ele era o primeiro suspeito, né? Mas ela estava grávida dele, não tinha feito o aborto, tinha essa carta, ele tinha todas as evidências em contra, e ainda sendo um detetive da polícia, casado com a chefe dos detetives, então era bastante complicada a situação dele aí. É, mas né, no final aparece esse senhor. Já tinham passado 20 anos do acontecimento, ele já tinha podido criar o filho dele e tudo mais. Ele falou: Não, eu vou me entregar, eu vou contar a história. Então ele aparece na delegacia e conta a história pro alívio do Etienne, que estava vivendo um outro momento, né, Ana? Porque a gente se encontra também na vida adulta, então tá a Nina, que reconstruiu a vida dela, cuida do abrigo, tá começando uma relação nova com um novo namorado, que parece ser uma pessoa numa relação que ela pode construir uma relação saudável. A gente tem o Adriano tentando assumir a identidade dele como mulher, mas ainda sem saber o tema da cirurgia, né? Porque tem aí um tema que ele já viveu tanto tempo assim nesse corpo que ele tá quase que ok com isso, ainda tendo uma identidade distinta. E a gente se encontra com, com o Etienne doente, né? Aí eu deixo para você contar o final do livro. Eu acho que é uma forma da autora encontrou para unir os três, né? Nesse significado. Então, a gente fica sabendo então que o Etienne está com câncer, né? Em fase, é, não sei se terminal, mas bastante avançado, né? A irmã dele é médica, né? Eu acho que aí abrir parênteses, né? A irmã dele, ela tem uma relação com a Adrian, né? Desde adolescente, né? Eles se encontram todos os anos, no Natal, num hotel específico, mas não assumem essa relação, né? A princípio, ela é lésbica, né? E ele e meio que exige que o Adrian faça a cirurgia e ele não quer. Então aí fica também, no nosso clube gerou bastante debate sobre isso, né? Qual é o direito dela de forçar ele, né? E por que que ele não quer. Então aí também é uma relação assim que vale talvez um outro momento falar. E o Etienne, então, traz esse dilema dele, né? Porque ele não quer, como ele já está no estado avançado, ele não quer tratamento. E a irmã, que é médica, insiste demais e fica quase que desesperada. Numa das trocas de conversa, o filho dele acaba pegando uma mensagem, enfim, descobrindo que ele está. E é o filho dele que vai buscar, vai procurar a Nina, né? No abrigo, pedindo ajuda, né, para falar pro Etienne para fazer o tratamento. Então, eles acabam tentando fazer uma rede, se unindo para poder estar convencendo. E o grande dilema do Etienne é que ele não queria que as pessoas vissem ele numa cama do hospital, né? Ele não queria ser dependente das pessoas, né? Ele queria que as pessoas vissem ele. Ele tinha uma questão muito grande com a imagem dele, né? Então, a doença para ele é quase que, né, um fracasso. Então, isso para ele não era algo possível. Nem a mulher dele ficou sabendo da doença, né? Só mais tarde. Então, a Nina tenta falar com ele, mas ele, né, não, eles não se entendem. Até que o filho, né, e a irmã meio que conseguem convencer ele, então, é, de se afastar. Então, de afastar e ir para um lugar longe para ter esse final, enfim, e é onde os amigos se juntam. Então, vai a Virginie, que é o Adrian, junto com a Nina e o Etienne, vão para uma praia, né? Passar os últimos dias, porque a promessa do Etienne é se matar, né? Tirar a vida antes que a doença tire, né? E aí é nesse momento, né,
que eles acabam, né, tipo, lavando a roupa suja. Falando muito assim, né, do que aconteceu, dos episódios, enfim, e colocando muitas coisas na mesa. Mas também assim num lugar de muito cuidado do Etienne, né, de trazer mais leveza. Então eles também se divertem, eles dão risada, eles cantam. Então foi um pedido do Etienne que eles, né, não ficassem tristes nesse momento, assim, né. Então, eu, eu senti, Thaís, assim, que o grande dilema do Etnei, de tudo que passou, era com o filho, né? Tanto que ele continuava se comunicando com o filho. A esposa dele, porque quando ele decidiu, então, se afastar da família, ele deixa uma carta, né, para a esposa. Então, a esposa só fica sabendo da doença a partir dessa carta, né? E fica muito desesperada e realmente não consegue rastrear ele, né? E ele continua, né, mesmo longe, em contato com esse filho, assim, que me parece muito maduro, assim, para a idade dele, assim, onde ele, né, consegue trazer a dor dele, consegue trazer as emoções dele, enfim. E quer contar como é que termina o livro, Thaís? Não, pode contar. Então, um dia, então, eles, né, festejando assim, né, um dia eles acordam, né, e a Nina e o Eden se dão conta que ele não está mais ali, né, e dá a entender que ele foi buscar recurso médico, né, que ele foi se tratar, mas ele não queria que ninguém visse, né, então é como se ele, ok, né, eu vou tentar, mas eu não quero que ninguém esteja comigo, né? Para me ver assim. Então, o livro termina com, né, o Etienne com essa decisão, né? Ele deixa essa carta e fica, né, para nós leitores, né, essa conclusão, né? Se ele sobrevive ao tratamento ou não, assim, né? Então foi um livro assim que para mim foi bem impactante por várias questões que a gente narrou aqui, né? A violência com a Nina, a questão da própria Clotilde, né? Do aborto. Acho que é importante dizer também que ela verdadeiramente ela abortou antes de encontrar com o Etienne. Então, quando ela encontrou com o Etienne, ela tinha abortado, né? Espontaneamente o bebê, então ela ficou mais apavorada, porque a única carta na manga dela para segurar o Etienne era o bebê, e acho que foi a mãe dela que percebeu, né, que isso aconteceu, enfim, tudo isso foi revelado no final. Então acho que foi um drama muito forte assim dessa garota assim, né, de poder estar se agarrando a uma relação nesse lugar. E principalmente a questão do Adrian, né? Ela traz assim de uma coisa assim, de uma forma muito sutil, mas muito verdadeira, né? O drama de pessoas que realmente não se sentem, né, no corpo que tem. E acho que é importante também trazer o papel aí do abrigo, assim, né? Então, a gente não consegue aprofundar tudo, né? Mas o papel do abrigo também, né, tem todo um lado, assim, do carinho dos animais, né? Da revolta, do quanto, né, as pessoas... Poxa, é Natal, é normal receber um monte de cachorro que ganhou de presente e as pessoas não querem. Então, como se fossem objetos. Então, traz também para essa humanidade, né? Os animais, da forma como se deve cuidar das dificuldades do abrigo, né? Que a gente sabe que é uma grande dificuldade de todos os abrigos. Então, assim, é uma autora que navega assim por vários temas muito reais. A gente até falou sobre isso, né, Thaís? Assim, ela fala muito sobre temas reais, né, do dia a dia, né? Num mesmo livro, assim, trazendo várias questões. Então, para mim, assim, é um livro assim que vale a pena ler, né? Apesar de vocês já terem agora escutado um pouco da história, é um livro assim que ele engata, né? Ele vai, ela, que nem a Thaís falou, ela vai e volta, ela sempre deixa, né, uma curiosidade para te saber, né, quem é a narradora, o que aconteceu com a Clotilde. Então,
tu fica sempre nesse gostinho de querer saber mais, assim, acho que ela tem essa capacidade de trazer a leitura, uma leitura muito dinâmica, assim, então isso que eu senti lendo, assim. Acho que é importante dizer que no Clube do Livro, assim, nós tivemos várias, eu acho que isso que é a magia do clube, né? Algumas odiaram, outras amaram, e é lindo escutar a percepção de cada uma e a gente aprende com isso. Né? Então aí fica o convite para vocês poderem estar entrando no nosso Clube do Livro todo mês ou de 2 em 2 meses a gente coloca, né, a enquete no Instagram para os membros do clube escolherem, né, o próximo livro, e aí a gente seleciona, pega os 3 mais votados aí, e é a comunidade que decide, né, qual vai ser o próximo Clube do Livro. Então, tá super divertido, tá super dinâmico, né? E a gente super recomenda que vocês entrem e façam parte da comunidade. É isso aí, Ana. E nada, obrigada por estarem conosco aqui nesse espaço. Se vocês gostaram desse podcast, acompanhe os outros podcasts do Mulheres de Alto Voo no nosso canal do Spotify. Compartilha também com outras pessoas que vocês acham que podem gostar dessa conversa. Sigam ali, coloquem a notificação, alerta de notificação para receber os próximos episódios. A gente tem o podcast também Viajando com o Mavi, a gente tem o podcast Leitura dos Clássicos, então acompanhem-nos nas diferentes temas que a gente traz aqui sempre. E no nosso Instagram também tem um montão de conteúdo para vocês, assim que a gente espera ver vocês no nosso próximo podcast. Até a próxima! Até a próxima conversa.